Irmãos, quem veio de manhã já está mais preparado para o que vamos ter nessa noite, porque de fato eu quero relembrar um pouco alguns aspectos bem introdutórios da Páscoa, porque a história que eu vou contar, ela geralmente não é pregada na Páscoa. Não inventei essa história, é uma história dos evangelhos, mas ela dá prosseguimento a um pequeno evento relacionado à Páscoa, uma tal de ressurreição. Mas para falar dessa tal de ressurreição e desse pequeno evento, esse encontro singular que acontece em um único evangelho, gostaria de relembrar algumas pequenas coisas da Páscoa. Quem quiser acompanhar comigo, em Êxodo capítulo 12, nós vimos pela primeira vez a Páscoa ser instituída e rapidamente celebrada. Há 3.500 anos atrás, provavelmente, a primeira Páscoa ela foi celebrada. Ela dizia respeito a duas coisas: um sacrifício, não de um cordeiro, de vários, porque eram várias as famílias, e uma obra, uma celebração de uma obra, o Êxodo físico. O povo de Deus, escravo no Egito, é liberto. Nisso que é comemorado a primeira Páscoa. Interessante que a festa dos pães asmos, ou então as traduções mais recentes explicam para a gente o que é um pão asmo, não faço ideia do que seja. São os pães sem fermento, porque o povo de Deus teve que sair apressado do Egito. À noite passaram o sangue do cordeiro, na outra manhã tiveram que sair, não deu tempo dos pães fermentarem. E desde então eles celebram isso, porque o povo judeu, o povo de Deus, como eu já falei outras vezes aqui neste púlpito, o povo de Deus precisava se lembrar. A coisa acontecia, Deus agia poderosamente. E a gente lê o texto do Antigo Testamento e fica boquiaberto. Como que o povo de Deus consegue, logo depois que Moisés sobe na montanha, fazer um bezerro de ouro? Como depois que Deus logo os tira do Egito com tão poderosa mão, eles se desviam. Não é à toa que o tempo todo se lembrem. E eles comemoram a festa até hoje. Erroneamente, até hoje eles comemoram dessa forma. Mas os judeus se apegavam à memória. Lembrem, comemorem, celebrem. Vocês vão comer pães sem fermento, para lembrar que vocês saíram correndo, para lembrar dessa história. Então eles seguiram 1.500 anos, ano após ano, celebrando essa festa dos pães sem fermento. Até que, 2.000 anos atrás, um certo homem no deserto, ele proclamava um novo êxodo, um êxodo espiritual. Ele chamava ao arrependimento, através de não vários cordeiros, mas um cordeiro. João Batista no deserto, ele proclamava o êxodo espiritual, a salvação, perdão de pecados, através do Cordeiro de Deus. Interessante que no original, que tira o pecado do mundo, tirar ali não é o mesmo termo dos cordeiros do Antigo Testamento, porque o Cordeiro de Deus remove de uma vez por todas. Mas então, os autores dos evangelhos, eles fazem isso. Eles contam o começo dessa história, a partir de João Batista, e vão mostrando como esse êxodo espiritual, essa salvação através do Cordeiro de Deus, ela é conquistada. Então cerca de 3 anos se passam, e temos a última Páscoa comemorada, aos moldes antigos. Cristo entrou na cidade sagrada de Jerusalém como rei bendito e saiu dela como um maldito servo. Na noite em que ele celebrou a Páscoa, ele se preparava para sair como maldito. No começo da noite de quinta-feira, Jesus e seus discípulos se reúnem para celebrar essa Páscoa. Para os apóstolos era mais uma celebração, porque eles eram lerdos, songomongos, panguás, não conseguiam entender. E Jesus diz: eu aguardei ansiosamente por esse encontro com vocês. Imagina Jesus ansioso, imagina a expectativa. Filho de Deus, 33 anos nessa terra, finalmente havia chegado. Mas interessante que ele estava ansioso não
ele fala que eu estou ansioso, mas não foi para a cruz, naquele momento não. Naquele momento era o quê? Para celebrar essa ceia com vocês. Então, duas coisas de novo. Lembram? As duas coisas da primeira Páscoa: sacrifícios de cordeiros, êxodo físico. As duas coisas de João Batista: êxodo espiritual, um sacrifício de um cordeiro. Jesus também faz duas coisas, ressignificando a Páscoa. Ele parte o pão, que é o corpo maldito, pendurado na cruz, corpo maldito do Cordeiro de Deus. E ele toma o cálice, que é a nova aliança, baseada no sangue bendito do Cordeiro de Deus, derramado na cruz. E ele diz: só voltarei a ter essa ceia com vocês quando vir se cumprir ou no reino de Deus. Não sei o que os discípulos pensaram, mas acho que eles não viram o reino de Deus chegar. Naquela noite ele foi traído por Judas. Na madrugada, abandonado pelos discípulos. Na manhã, condenado por Pilatos. Foi humilhado, torturado e crucificado. E então se fizeram trevas ao meio-dia, pois até o fim daquela tarde o Cordeiro de Deus estaria morto. Esse é o cenário em que os discípulos se encontraram na maioria dos últimos capítulos dos 4 evangelhos. O momento histórico entre a morte e a compreensão da ressurreição, porque Jesus havia ressuscitado no 3º dia, mas até compreenderem, o momento, o que sentia-se no coração desses discípulos era desespero, frustração, tristeza. Em vez deles virem se cumprir o reino de Deus, os discípulos viram trevas na sexta-feira de Páscoa. No sábado, as trevas permaneceram nos seus corações. No domingo, rolaram alguns boatos, uns boatos de que o túmulo estava vazio. As mulheres viram, mas só Jesus dava ouvido para elas. Um discípulo foi, mas só viu o túmulo, não viu o anjo. Então, muitos não tornaram a ver a luz naquele domingo, de modo que alguns começaram a sair da cidade. Vários discípulos desanimaram, deixaram Jerusalém. Tudo estava acontecendo, o reino de Deus viria. Não veio. Nosso mestre está morto. E alguns discípulos começam a voltar para suas cidades. A cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, tinha uma dessas cidades. E 2 discípulos, totalmente desamparados, decidem voltar. 2 discípulos, no capítulo 24 de Lucas, decidem voltar para Emaús, a cidade de onde vieram. Abram comigo no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13. No caminho de Emaús, é o título que tem aqui na minha versão. Vou tentar ir lendo com os irmãos ali. Os irmãos devem conhecer essa história dos discípulos no caminho de Emaús. Então eu quero tentar contá-la no caminho, não só que o evangelista Lucas aqui está traçando, mas no caminho daqueles 2 discípulos. Como estava o coração deles? O que foi trabalhado no coração deles? Hoje veremos a história dos discípulos no caminho de Emaús, em uma sua surpreendente jornada por entender o verdadeiro significado da Páscoa, o grandioso sentido da Páscoa, através de um gesto tão pequeno. Vamos lá. Eu vou ler os versículos parte a parte. Sei que os irmãos conhecem a história, sabem como vai terminar, mas vamos por parte, para a gente tentar ser surpreendido pelo texto. Com o Teófilo lendo o texto pela primeira vez, vários irmãos que não conheceram a história, ouvindo pela primeira vez. Versículos 13 e 14, diz assim: nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. 60 estádios é cerca de 11 quilômetros. Eles saíram provavelmente no fim da tarde, porque no final do relato diz que eles chegaram, já estava de noite. Eles levaram algumas horas para terem saído e ficar de noite. Então provavelmente eles foram devagar.
andando sem pressa, porque não havia pressa, porque já havia acabado. 11 quilômetros, uma caminhada boa. Eles vão, quando o sol já está quase posto, para ficarem mais tranquilos. Não tem pressa para sair a meio-dia. Eles não estão preocupados mais com nada, eles só vão. Eram 2 discípulos, provavelmente estavam reunidos quando as mulheres vieram naquela reunião de discípulos e contaram que o túmulo estava vazio. Eles ouviram isso, mas não foi suficiente. E o que eles faziam por esse caminho? Conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Às vezes a gente perde esse detalhe. Eles não saem acuados, no sentido de... Eles não estão furiosos, revoltados e incrédulos do seu mestre. Eles estão frustrados. Eles são crentes frustrados. Eles tinham esperança, a tal ponto que eles passam um caminho inteiro falando disso. Ao longo da história temos várias frustrações. A gente pode pensar em coisas mais simples, como quando o seu time de futebol perde por um motivo dúbio. A única decepção que eu tive com a Copa do Mundo foi realmente 2022. É aquela sensação de estava quase ali e perder, aquela panguada, e ficar vendo, Jesus, não vai, você sabe que vai para a cruz, por que você vai? Imagina a cabeça dos discípulos. Eles estão assim, estão voltando no caminho inteiro e debatendo, discutindo, que nem a gente acontece, a gente na roda de família fica discutindo como se fôssemos os maiores comentaristas e fosse mudar o resultado. É a nossa sensação, a gente quer que mude o resultado. Eles estão frustrados, são crentes desanimados, lutando contra a sua incredulidade. Eles ouviram as mulheres, o túmulo está vazio. E eles tentam conectar as coisas, mas não fecham. Então, esse é o contexto, caminhando aí pelas estradas. No versículo 15, a gente vê o desenrolar disso. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Só até aqui. Irmãos, contexto, eles estão andando em estradas, e estradas eram perigosas, como hoje podem ser também. Então, era comum os viajantes esperarem alguém vir para os acompanhar, ou apertarem o passo para alcançar alguém. Então, chega um visitante, um viajante, eles recebem, eles não reconhecem que é Cristo, não tem mal nenhum, eles até querem estar juntos. Naturalmente, alguém aparece, naturalmente. Enquanto conversavam e discutiam, ou seja, Lucas falou, não, eles estão conversando. Enquanto conversavam, ou seja, o papo estava rendendo, eles estavam ali encucados com isso. Esse visitante, ele vai como quem ouviu a conversa e quer saber do que eles estão falando. Situação super simples, normal. São 2 discípulos, um deles nem sequer é mencionado. Cleopas não é mencionado em mais nenhum outro lugar. A gente não faz ideia de quem eles sejam. Simples e comum. Simples e comum. Acontece que o estranho era Jesus. Simplesmente, o estranho era Jesus. Porém, aqui tem algo interessante. Não fica claro por que Jesus não é reconhecido. Não se sabe se é algo em sua aparência. Provavelmente não é algo da sua aparência, porque ele justamente usa a sua aparência depois para provar que é ele. O interessante aqui é que diz: os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos. Pode ser uma metáfora, mas dá a entender que algo neles é como se um véu tivesse sido colocado.
O original, o grego, também diz, estavam poderosamente impedidos. Então, uma força que nos dá a entender, fica aqui, que é o Espírito. O Espírito esconde a pessoa de Cristo. Por quê? Não está explícito. Mas quando a gente for entender essa história, a gente vai ligar os pontinhos. O que é interessante é que a gente começa a ver Jesus enrolando, está fingindo, ele está fingindo, né? Ele está se passando por um viajante. Por que ele não conta logo de vez? Por que ele não fala, sou eu, fiquem alegres? Ele não poderia fazer isso? Poderia descer aqui e falar com a gente? Jesus geralmente sabe mais do que a gente. Geralmente ele ensina muita coisa quando a gente não entende. E vai ensinar para esses discípulos. Então vamos acompanhar aqui. Então Jesus, ele entra na companhia desses dois discípulos. Jesus é intencional, ele dá o gancho. Acontece que ele faz uma pergunta um pouco óbvia. Sobre o que vocês estão discutindo? Jesus não sabe todas as coisas? Sabe. Ele está sendo um idiota, ele está sendo tolo? Não, ele tem um ponto. Ele quer a resposta? Não, ele sabe o que eles vão dizer. Então quem que precisa dar a resposta? Quem que está sendo transformado ali? Quem que está recebendo a informação? Não é Jesus. Então Jesus vai com um plano, disfarçado na maciota, ele está planejando alguma coisa. Irmãos, olha isso aqui, eu não tinha reparado nisso. Jesus faz a pergunta, olha o que o texto diz. Eles pararam tristes. Não é assim, então os textos do Novo Testamento assim, dos evangelhos, pergunta e resposta, é claro, mas Lucas deixa claro, eles pararam tristes. Parece a pausa dramática de alguém que embarga a voz na hora de falar. Ou então ele ficou tão incrédulo de uma pessoa não saber do que está acontecendo, que ele se enche de raiva, ele tem que parar. Ou então ele está tão baqueado com isso tudo, que ele tem que parar e pensar por onde que ele começa. Por onde começar a contar quem foi Jesus? Por onde começar? Como explicar a obra daquele cara naquela cruz? Como falar de alguém que veio, era o Cordeiro de Deus, o Messias, com a sua voz parava as tempestades, morto na cruz? Como? Eles encheram seus peitos, ele faz milagres, ele multiplica os pães, ele entrou em Jerusalém como Deus, como rei. Como explicar a tamanha humilhação? Como explicar para um judeu que ele foi pendurado no madeiro? Eles param, tristes. Mais uma vez fica claro que ele não abandonou o barco. Ele corria risco contando demais. Ele deixa claro que ele é um discípulo de Jesus. Ele deixa claro que ele foi um seguidor daquele herege morto na cruz, aquele falso mestre morto na cruz, para quem fosse um perseguidor de Cristo. Então ele é corajoso nessa declaração que ele faz. Então, temos a triste conversa. A gente viu a frustrada partida, o ocasional encontro, então a triste conversa. E eles vão e explicam. Ora, versículo 19. O que aconteceu? As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres no nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres, é isso. E não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo.
alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Jesus de Nazaré, ou seja, um Zé Ninguém. Calma, Cleopas está só começando, porque tem um detalhe que se os irmãos pegarem, os irmãos vão entender toda a Bíblia. Os irmãos vão entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos. E esse texto, que os autores do texto bíblico gostam de contar uma história. Eles gostam de te contar pouco a pouco. Eles gostam de plantar a semente e te mostrar todo o crescimento. Eles gostam que você veja o processo. E assim também nesse discurso, Cleopas ele começa dizendo: Jesus de Nazaré, ele é simples, mas ele é um profeta. Poderoso em palavras? Sim, mas também em obras. Diante do povo, mas também diante de Deus. Opa, já mudou o esquema. Não é qualquer um que está falando de Jesus. É alguém que criou. Alguém que criou. Comparando com um profeta, sim, que fala, mas que faz. Não só diante do povo, mas diante de Deus. Existe zelo. Existe apologética nesse discurso. Existe esforço para falar quem é esse Cristo. Ele está com raiva. Ele provavelmente está com raiva do próprio Cristo de ter ido que nem um louco para aquela cruz. Mas ele bate no peito para falar: ele foi um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. E aponta o dedo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades, ou seja, liderança eclesiástica e liderança política, eles o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles já haviam respondido à pergunta. Só que percebam como pulsa de dentro deles essa indignação, essa frustração, que eles falam e vão falando. Não só condenam um, mas continuam a falar: nós esperávamos que ele ia trazer a redenção para Israel. Mais uma vez, irmãos, todos os discípulos eles estavam com a cabeça no lugar errado, mas eles tinham a cabeça em algum lugar. Eles viam Cristo e viam que ia ter uma obra maravilhosa, mas eles ainda estavam pensando, eles pensavam que ia trazer a redenção e criam na redenção, só não entendiam qual redenção. Aqui cantamos nessa noite. A lógica do discurso desses discípulos parece ser um retrato da luta interna que eles estavam tendo, a luta contra a incredulidade. Diante do absurdo do que essas lideranças fazem, a reação deles é: tinha que ter tido uma libertação política, que nem os discípulos fazem em Atos 1, em outros textos, preocupados com libertação política, preocupados com o êxodo físico, que aconteceu o êxodo físico, várias vezes Deus libertou o seu povo. Sabe o que é interessante? Eles dizem assim: hoje é o terceiro dia. Daí, que o visitante perguntou: o que tem a ver ser o terceiro dia? O que tem a ver ser o terceiro dia, senão que Jesus falou várias coisas sobre um tal de terceiro dia, sobre um tal de templo que seria reerguido, sobre um tal de eu vou voltar depois de 3 dias. Eles eram lerdos, mas ouviram. Eles estavam lutando, mas eles estavam lutando. Eles falam: 3 dias se passaram, é para ser agora. Eles estavam sentindo, irmãos, estava ali. Vamos olhar para esse texto e ver, estava ali, eles estão brigando com isso. Eles querem crer. E aí eles vão falar: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Um encontro sobrenatural. Parece que eles chamam de loucura. Eles pensam ser alguma loucura, mas intriga a todos, mexe com todos. Eles estão reunidos, as mulheres chegam, os 2 discípulos vão e ficam embasbacados com a situação. Tem alguma coisa ali. Mas tão triste quanto o final curto de Marcos para alguns, o discurso acaba aqui. Algumas mulheres viram o túmulo vazio, mas não viram o Cristo ressurreto. E aqui acaba a história. Acabou o relato dos discípulos. A frustrada partida, eles saíram de Jerusalém, voltaram para Emaús, devagar e tristes. Nessa
caminhada, encontraram com alguém. Eles estão falando sobre sua tristeza um com o outro. Esse estranho aparece, seus olhos estão fechados, eles não o reconhecem. Esse estranho entra na companhia deles e faz uma pergunta a eles. E eles contam toda a vida e obra de Jesus, da perspectiva deles. Agora, porém, os irmãos vão ver toda a história virar de ponta cabeça. Tudo aquilo que eles passaram vai ser radicalmente transformado. Com palavras de um estranho, ninguém importante, um mero estranho. Os discípulos falaram, fizeram a parte deles, mas está na hora do estranho viajante intervir. Então a conversa triste que eles tiveram agora se torna uma conversa intrigante. E esse viajante misterioso fala para eles o seguinte, versículo 25. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Se os discípulos olharam para essa última semana de Páscoa e esses últimos 3 anos de ministério de Jesus com tristeza, esse viajante, ele olha para os últimos milênios de história do povo de Deus com esperança e com exortação. Ele diz que eles custam a entender e demoram para crer. Aí alguém vai perguntar: por que Jesus está cobrando deles se ele mesmo tapou os olhos deles? Calma. Uma coisa é os discípulos não reconhecerem aquele homem como Jesus. Outra coisa é eles terem dúvidas no coração deles a respeito da ressurreição do Senhor. Jesus não liga, não se importa que eles o reconheçam ali. Não é isso que Jesus quer fazer com eles ali. Jesus quer que eles creiam que o Cristo ressuscitaria naquele 3º dia. O olho estar cego é outra questão. Jesus cobra eles de terem tanto tempo diante da palavra dos profetas, diante da lei de Moisés, e não entenderem que o Cristo haveria de sofrer. E olha só, ele diz, no versículo 27 ele diz, começando por Moisés e todos os profetas. No 26, ele diz uma frase só, que parece ser Lucas nos resumindo toda essa conversa. 26. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então no 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes. Eram cerca de 3 horas de viagem. O resumo da mensagem foi essa: Cristo não tinha que sofrer. Ele passou 3 horas explicando. Irmãos, os irmãos eu sei que o João Marcos fica pedindo para eu falar mais aqui, mas eu sei que os irmãos cansam de eu falar por mais de 1 hora. Imagina 3 horas, e vai chegar no final e os discípulos vão falar: fica com a gente mais um pouco. Irmãos, o próprio mestre estava ensinando a palavra de Deus. Não só um texto, uns 10 versículos, de Moisés até os profetas. Fez um panorama em 3 horas. Um panorama. E explicou tudo. Tudo. Para que Cristo nos seja dado a conhecer através do Evangelho, é necessário que Moisés e os profetas venham antes como guias para nos mostrar o caminho. Não precisa Jesus aparecer na frente deles. Precisa o coração deles crer. Vários comentários tentam trazer tudo que Jesus pode ter falado, e certamente, irmãos, muita coisa, não dá para saber. Mas ele provavelmente citou um certo cordeiro morto na Páscoa, lá na lei de Moisés, para libertar o povo de Deus. E como eu falei, a história de Deus vai revelando os seus desígnios e a sua vontade. Então, nos profetas que vêm depois, um tal de Isaías, um capítulo aí, que a gente nem conhece,
a gente descobre que esse Cristo foi um homem de dores, rejeitado até pelos seus, tendo o próprio Deus lhe imputado os nossos pecados e o ferido, para que nós tivéssemos paz pelo seu castigo. Só que a gente esquece que o capítulo 53, perto do final, ele chega a dizer, eu acho que é o versículo 10. Eu acho que é o 10. 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Jesus passou um bom tempo explicando para eles. Então, versículo 28. A coisa começa a mudar. Se o encontro que eles tiveram, se a conversa que eles tiveram era triste, agora o estranho tem uma conversa muito intrigante. Se aquele ocasional encontro no caminho foi assim, ao acaso, agora os discípulos são intencionais. O encontro é marcante. Versículo 28, quando se aproximaram do povoado de Emaús, provavelmente, para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Por quê? Porque ele era um viajante, ia seguir o caminho. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Normal, estava ficando tarde, a noite era escura, cheia de perigos, era perigoso ficar andando. Então eles convidam. Convidar um estranho já é demais? Já é. Então eles já estão dando um salto a mais que essa hospitalidade, esse amor. Mas vamos lá, eles passaram 3 horas ouvindo o mestre explicar todo o Antigo Testamento. Irmãos, eles estavam sedentos. Então a noite está tarde, não vai não, mas fica e fala mais para a gente. Porque tem alguma coisa acontecendo no coração deles, eles não estão entendendo ainda, mas está acontecendo. Então aqui, versículo 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Não foi um milagre, como vários outros. Não foi uma revelação, sou Jesus. Não foi manifestação de glória do corpo glorificado. Foi um dos gestos mais simples que acontecem em toda a nossa vida. Partiu o pão, deu graças a Deus. O mais simples dos gestos é a mais simples das orações. Pai, obrigado por esse alimento, como alguns de nós fazem ao comermos. Uma conversa ocasional com um estranho no meio do caminho. O partir do pão e os olhos dele se abrem. Lembrem-se, os olhos estavam poderosamente fechados. Então aqui está acontecendo 2 coisas, não é uma só, são 2. Uma coisa é eles verem que aquele é Jesus, mas no coração deles não importa quem estava diante deles, porque Jesus não estava falando nada senão a palavra de Deus. Não importa o que eles estavam vendo, mas o coração deles estava tendo alguma coisa, estava transformando, estava pulando. E os olhos estavam poderosamente fechados. E um pão se partiu, e o véu caiu, as escamas desceram de seus olhos. Percebam, isso não foi o partir do pão só. Foram horas explicando então o partir do pão. Irmãos, os olhos se abrirem, isso aqui é uma das coisas mais fenomenais desse texto. Os olhos se abrirem não são a causa do reconhecimento, mas a consequência.
O Espírito permitiu que eles vissem o Senhor com seus olhos, porque eles já haviam reconhecido Ele como Senhor em seus corações. Antes de ver que aquele era Jesus, o coração deles foi trabalhado pelo Espírito, através da pregação da palavra. O coração deles creu: o meu Senhor vive, o meu Senhor foi profetizado, o meu Senhor é a conclusão, é o ápice de toda a história. O coração deles estava assim. Só que até chegar aqui, não sei como funcionam essas coisas, e não vai ter nem estudando psicologia que vai responder, porque o coração deles queimava, e depois que eles vão parar e falar assim: não estava queimando o nosso coração? Não estava diante da gente? Como? Vamos passar esse texto, o versículo 32. Disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Ele não tinha texto nenhum na mão, ele falava. O coração dele era a palavra de Deus, e ele falava, era o texto, era a palavra de Deus exposta a eles. Irmãos, olha só, agora que Cristo se deu a conhecer a eles, eles finalmente começam a considerar a graça que eles antes tinham. Por assim dizer, é como se eles estivessem engolindo sem provar. E eles estavam sentindo o estômago embrulhar aqui dentro, queimar de um jeito, só que eles não sabiam dizer por quê. E aqui então eles percebem quão burros, quão estúpidos eles foram, quão panguás eles foram. Aí eles falam assim: como é que não reconhecemos enquanto ele nos falava? Pois quando ele penetrou em nossos corações, deveríamos ter percebido quem ele era. O Espírito permitiu que eles vissem Jesus, porque antes o Espírito trabalhou o coração. Eles creram, então eles viram. E aí Jesus então, me reconheceram, vamos bater um papão agora, né? Vamos botar tudo em dia agora. Tirem suas dúvidas. Não, sumiu, desapareceu. Jesus não queria nada com eles, a não ser isso. Ele tinha uma missão. Por quê? Porque Paulo diz: quão maravilhoso seria eu partir e estar nos céus, mas convém que eu fique. E aqueles discípulos tinham uma tarefa. Jesus sai e diz duas coisas para eles. Primeiro, diz não, né? Mas isso se revela ao coração deles de duas formas. Primeiro, vocês precisam ir falar sobre o que vocês viram. Agora, a hora agora não é de ficar diante de mim, me louvando. Claro que vocês devem me louvar, mas vão, não percam tempo aqui comigo. Eu estou fazendo minha parte, vão e façam a sua. Trabalhem nos seus corações, pronto. E ele também diz outra coisa: a partir de agora vai ser assim. Eu quero que nos seus corações vocês tenham a certeza de que eu estou aqui. E é isso. Vocês não precisam me ver. A partir de agora vocês não estarão mais. Eu não estarei mais entre vocês. Mas eu deixo alguém que estará. Vocês não vão vê-lo, mas ele estará com vocês. Então, irmãos, versículo 33. Na mesma hora, discípulos que esperaram o sol se pôr um pouquinho para fazer a caminhada de Jerusalém até Emaús, levaram várias horas para fazer esse percurso. Por quê? Porque é perigoso o caminho. Eles disseram: não, viajante, não vá pelo caminho à noite, é perigoso. Na mesma hora, eles saem de Emaús, saem do seu lar, saem do seu conforto. Imediatamente, eles vão correndo para Jerusalém e encontram reunidos os 11. Os 11 não estavam dormindo, eles não estavam pescando, eles não estavam panguando. Eles estavam reunidos porque eles estavam aqui, eles estavam sendo trabalhados. As mulheres disseram: o túmulo está vazio. 2 discípulos, Pedro e João, foram e disseram: está vazio. Viram um anjo. E aqui a gente vai ver, Pedro viu o Senhor apareceu a Pedro. Enquanto o Senhor trabalhava os discípulos de Emaús, trabalhava Pedro. Jesus estava trabalhando tudo aquilo ali. Ninguém estava dormindo. Eles estavam incrédulos, sim, mas eles estavam lutando contra essa incredulidade. Lutando. Então, versículo 34, é verdade. Então, olha só, os discípulos de Emaús, eles estão loucos, eles estão vibrando. O coração que já queimava, agora está pegando fogo, está botando fogo em tudo que chega.
Eles chegam correndo, eles vão dar a notícia, eles ouvem. É verdade. O apóstolo Pedro viu o Senhor, não é um túmulo vazio, não são anjos, é o Senhor. Viu. E aí os discípulos falam: puxa vida, a gente também viu. Preciso falar para vocês. Eles contaram tudo o que aconteceu. Essa é a história. Que reviravolta. A triste conversa sobre a morte de Jesus, lá no meio do texto, se tornou uma conversa intrigante sobre a obra do Messias. O ocasional encontro com o estranho, mais para frente, se tornou um encontro marcante com o irmão que eles convidam para sua própria casa. Os olhos fechados que não reconheciam o estranho se abriram e viram o Senhor. A conversa do início do texto, de corações tristes, no final era: não queimava o nosso coração enquanto Ele nos ensinava a palavra? E aquela lenta e frustrada partida de Jerusalém se torna uma corrida ávida de Emaús de volta para Jerusalém, de volta para a missão, de volta para os discípulos. A obra não acabou. Mas eu falei que isso aqui tem muito a ver com a Páscoa, não falei? Agora que a história está clara, o versículo 35 nos diz assim: então os dois contaram o que havia acontecido no caminho. Lembra que, para simplificar o que Jesus contou para eles, o evangelista Lucas disse uma frase? Para simplificar a conversa dos discípulos de Emaús, o evangelista Lucas disse o seguinte: os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Teve tanta coisa maravilhosa. Imagina o tanto de coisa maravilhosa que Jesus ensinou para eles. Mas eles o reconheceram no partir do pão. Irmãos, Lucas, no capítulo 1, ele vai dizer para Teófilo: eu estou te contando essas coisas para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas 1:4. Tudo que eu vou te contar, todos esses relatos que eu juntei perfeitamente, porque a Bíblia é arte, é literatura, bem escrito. Os evangelistas, eles escreveram bem, eles orquestram, os judeus escreveram maravilhosamente bem. Eles contam uma história para ser lembrada, para ser entendida e para ser maravilhosa. E Lucas diz: eu juntei tudo isso aqui para te contar uma história. No capítulo 1 ele diz: você vai ter certeza do que você ouviu, vou te dar certeza. No capítulo 4, no versículo 16 ao 30, um longo momento em que Jesus, no começo do seu ministério, tem a oportunidade de ler um texto. Ele lê o texto de Isaías 61, um texto sobre o servo sofredor. E Lucas, ao longo de todo o seu evangelho, vai pincelando pequenas referências ao Antigo Testamento. E Jesus vai parcialmente se revelando enquanto cumpridor do Antigo Testamento. Lembra? Ministério de Cristo. Na última semana, o que acontece? Jesus fala muito mais. Ele já fala: o templo vai cair em 3 dias, ele volta. Eu vou, mas eu volto. Ele já começa a dar mais detalhes, ele começa a falar mais. Começa a falar mais das profecias, começa a falar mais do que vai acontecer. Em Lucas capítulo 24, após a morte de Jesus, temos 3 relatos, e então a ascensão. 3 relatos. Lucas 24, 3 relatos. O primeiro: mulheres encontram o túmulo vazio. Anjos falam com essas mulheres sobre a mensagem de Jesus durante o seu ministério. Então eles não veem nada, uma revelação indireta: o túmulo está vazio. E anjos falam sobre as Escrituras. Lucas 24, versículo 6 e 7. Você lembre-se do que ele disse para vocês. Versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. Ou seja, lembre-se do que Jesus falou, comentando o Antigo Testamento. O segundo relato é este que temos aqui. 2 discípulos encontram um desconhecido, que é Jesus.
Ele fala com ele sem ser reconhecido acerca das Escrituras. Então, olha só, o primeiro relato, um túmulo vazio. Anjos falam sobre o que Jesus disse. O segundo relato, um misterioso, fala sobre o Antigo Testamento. O terceiro relato, a partir do versículo 36, que é justamente a sequência desse nosso texto aqui, todos os discípulos estão reunidos. Jesus não esconde. Ele está ali. Não é só um túmulo vazio, não é só uma aparição rápida. Ele está. Ele não fala só do que ele disse, nem só da Escritura. Ele fala os dois. Versículo 44. Lucas 24, 44. São essas as palavras que vos falei. No final, para que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim. Onde? Na lei, nos profetas e nos salmos. Irmãos, Lucas está progressivamente com 3 histórias revelando de uma vez por todas a verdade. Primeiro o túmulo vazio, depois uma rápida aparição. Então, Jesus aparece de vez. A revelação de Deus é progressiva. Em Gênesis capítulo 3, a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Em 1 Samuel, um descendente de Davi reinaria eternamente. Em Isaías, o servo sofredor. No começo da vida de Jesus, no começo dos evangelhos, Deus vai salvar. Jesus nem havia nascido e já havia a proclamação: Deus vai salvar. Começo da obra de Jesus, João Batista vai e diz: o Cordeiro de Deus, ele está vindo. Ele já falou, é o Cordeiro de Deus. Opa, tem alguma coisa aí. Final do ministério de Jesus: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E na ressurreição, de novo, passo a passo, trabalhando corações, com a paciência, com a palavra e com o poder do Espírito, para que então no final do Evangelho de Lucas, pregando para Teófilo e preparando a sua igreja, Jesus deixa tudo claro: eu voltei, estou vivo, cumpri o que falei, cumpri as Escrituras. Mas, para finalizar, a gente entendeu que Lucas está ensinando. Ao longo de toda a história, tudo foi ensinado paulatinamente. E Paulo diz que havia chegado à plenitude dos tempos. Jesus diz para os fariseus: não vim para revogar a lei, vim para cumpri-la. Tudo o que estava escrito sou eu. Mas quando os discípulos de Emaús vão por tudo aquilo para fora, vão contar como o coração deles ardia. Quando Lucas vai finalizar o relato dos discípulos de Emaús, e a gente, como um bom leitor da Bíblia, a gente deixa o texto falar, o texto nos diz o seguinte, versículo 35. Como o reconheceram no partir do pão. Jesus provavelmente fazia isso, partia o pão e dava graças. Mas os discípulos não tinham como não ter lembrado, não tem como os discípulos não ter se lembrado de 3 dias atrás, quando o Senhor disse: estava ansioso por este momento, por esta ceia. Não mais cordeiros, não mais o êxodo físico, não mais pães sem fermento, mas um pão que é o meu corpo, e um cálice que é o meu sangue. Ele partiu, deu graças e disse que o reino se cumpriria. O sangue da nova aliança. Partir o pão não foi só um gesto simples, mas também profundamente simbólico.
de uma comunhão mais profunda do que a que temos no cotidiano quando nós partimos o pão um com o outro. Pois trata da comunhão que nós temos com o próprio Deus. Porque o Antigo Testamento falou que a serpente seria vencida, o rei, a tribo de Judá viria, o servo sofredor chegaria, e a nova aliança, na qual não seriam circuncidados mais as pessoas, mas os corações. O partir do pão relembra a ceia, que foi a instituição da nova aliança, tão aguardada nas Escrituras, que consumou a obra da reconciliação entre Deus e os homens, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Sabe o que é mais fantástico disso tudo? Os judeus passaram 3.500 anos celebrando a Páscoa, ano após ano. Nós temos o privilégio de mês após mês, como o pastor falou, há 1.500 anos, celebrar a nossa Páscoa. A Páscoa mudou. A gente não celebra mais cordeiros, não precisamos mais sacrificar cordeiros. A gente parte o pão e serve o vinho. E se lembra, porque o apóstolo Paulo nos diz, 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Os discípulos em Emaús anunciaram a morte do Senhor no partir do pão. A Páscoa é o partir do pão. A nossa Páscoa hoje é essa. Não precisamos ficar recorrendo às coisas antigas, que as coisas antigas passaram. Os símbolos antigos, eles são infinitamente inferiores. O Cordeiro de Deus, uma vez só, único e perfeito. A partir da primeira Páscoa, todo Israel celebrou ano após ano festa dos pães sem fermento, ceando em família e relembrando o êxodo físico que veio pelo sacrifício de alguns cordeiros. Mas a partir da última ceia, toda a igreja de Deus, judeus e gentios, celebra no presente a ceia do Senhor, ceando como igreja reunida. Os discípulos se tornaram irmãos do desconhecido. Nós somos irmãos, nós nos chamamos de irmãos. Essa é a família, esse é o corpo, esse é o povo de Deus. Nós celebramos como igreja reunida, relembrando o êxodo espiritual que veio pelo único e perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus. Os discípulos no caminho de Emaús contemplaram isso, quando o próprio Senhor lhes explicou as Escrituras e se fez reconhecido no partir do pão. Os seus corações queimaram e eles reconheceram o Senhor. Creram de fato que Jesus ressuscitou e que Ele era, portanto, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Toda tragédia vem para a humanidade quando nos esquecemos da palavra de Deus para nós. Eva se esqueceu, pecaram. O povo de Deus se esquecia e pecava. E vez após vez o Senhor falava: guarda no teu coração essas palavras, se lembre. O Senhor intitulava festas políticas, festas o quê? Culturais. A nação comemorava institucionalmente uma festa. O Senhor deu para quê? Porque eu sei que esse povo é burro e esquece. Eu sei que esse coração é mau, é duro. Então se lembrem. E o Senhor Jesus vem e diz: todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, se lembrem. Quem nos ensinou a Páscoa, quem nos ensinou o caminho, quem nos ensinou a verdade, foi ensinado por alguém e por outro alguém. Passaram-se 2000 anos celebrando a ceia do Senhor. Os discípulos tiveram seus corações queimando diante da ceia do Senhor. E os nossos? Ou será que nós banalizamos a ceia porque ela acontece mês após mês? Quando os irmãos olharem para esse texto dos discípulos de Emaús, se lembrem. O coração pulou, não foi diante de uma revelação bombástica, maravilhosa, subindo a montanha. Não foi subindo a montanha que os discípulos encontraram a manifestação plena da glória de Deus. Não foi subindo a montanha tendo uma experiência magnífica, espiritual, numa igreja cheia com os melhores louvores, que o coração deles queimou. Não foi. Foi um caminho duro, entristecidos diante do estranho,
ouvindo a palavra de Deus e no partir do pão. É no partir do pão que nós celebramos que o nosso Senhor vive, morreu, mas vive. É na nossa ceia, na nossa comunhão, como nós cantamos, como o grupo de louvor relembrou. É na comunhão que nós temos. E Paulo vai enfatizar: nós celebramos até que Ele venha. Irmãos, que os nossos corações queimem ao reconhecer o Senhor no partir do pão. Que o Espírito nos ilumine para que, mesmo não vendo fisicamente, vejamos o Senhor através das Escrituras, presentes aqui entre nós. Que possamos celebrar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Mestre que ressuscitou e voltou para estar entre nós, até que Ele venha. Amém, irmãos? Essa é a esperança da Páscoa. É um pão que se parte. Isso que queima os nossos corações é a palavra de Deus. Amém, irmãos?